Charles, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Ei, Ana, tudo bem? O som tá legal? Tô conseguindo me ouvir bem? Boa noite, professor. Tudo bem, sim? Estou conseguindo ouvir. Bacana. Vamos esperar só mais um pouquinho, mais 2 minutinhos, que aí ver se chega mais gente, senão a gente já começa. Tranquilo? Tá ok, então. Brigadão, brigadão. De nada. Pessoal, boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa oitava aulinha. Já, não sei se vocês estão conseguindo visualizar o slide. Tá tudo ok? Olha aí. Vocês estão conseguindo ver? Estou conseguindo sim, professor. Bacanas, obrigado, viu? Bom, vamos lá, gente. Então, só combinar algumas questões, tá, gente? Continuo fazendo aquela avaliação por parte do portal. Nem todo mundo consegue acessar a disciplina, ou seja, claro que tem coisa lá na pré-aula, na pós-aula, tem coisa que nem tá, mas, ou seja, minimamente você tem que entrar lá para outras funções, tá, gente? Entrar no portal não é só na minha disciplina, não. É estudo dirigido, desafio nota máxima e outras questões. E isso aparece lá nos indicadores, quem que está acessando ou não. E alguns estão com notas, né, não muito boas pelo fato de não estarem 100% no portal. Longe de mim ficar cobrando vocês de fazer o portal, mas é meu papel cobrar vocês de fazer o portal, tá, gente? Então, peço a consciência de vocês. Eu estou deixando a desejar, professor, mas eu vou me empenhar mais, tá bom? Beleza, Ana. Veja bem, minha puxada de orelha aqui não é severa, não, tá? É só por uma questão de conscientização mesmo, porque a turma é pequena, é tranquilo. Então, assim, eu sei que vocês estão fazendo, estão acompanhando as aulas, mas querendo ou não, gente, é uma questão que tem outros pontos envolvidos. Então, fiquem atentos a isso aí, tá? São pontos que não vão fazer muita falta por causa das notas das provas. Ok, mas
semestre passado teve uma aluna reprovada exatamente porque ela não foi muito bem nas provas e não tinha nada no portal, tá, gente? Mas, assim, longe de mim ficar cobrando, mas é papel de todo e qualquer professor cobrar, tá, gente? Então, sintam-se cobrados, mas abraçados ao mesmo tempo na causa, tá? Tranquilos, viu, Ana? Tranquilinho? E, fora aí, gente, chamar atenção também para a questão do avaliar. Eu falei semana passada, volto a repetir, eu peço a gentileza de vocês, quem não fez ainda faz, por uma questão de importância, né? E cada turma tem que ter pelo menos 70%. Para quê? Para a gente ter os resultados por turma, para saber o que está legal na turma, o que não está, o ponto de vista da turma em relação à instituição, o que a gente pode fazer para melhorar e tudo mais. Ah, mas eu já estou na reta final, saindo da faculdade. Ok, mas a gente precisa melhorar não só para quem está agora, mas também para frente, para os processos futuros aí de outras turmas, outras entradas, né, outras séries e por aí vai, tá? Então, também peço a consideração de vocês em relação ao avaliar. Ok? Vamos lá, então. Bom, hoje, no finalzinho, gente, eu vou passar um trabalho final para vocês valendo pontos, né? Assim, vai ser só esse trabalho agora para essa segunda etapa, em que aí vocês vão me entregar na última semana de aula, tá? No finalzinho eu explico as regras deste trabalhinho, tá legal, gente? Só para deixar isso claro aí, né? Ah, acho que saiu aqui o slide, deixa eu ver. Vou colocar de novo. Vamos lá, então. Agora vai. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente já viu a primeira parte, a primeira unidade, a segunda unidade. A gente terminou com a questão da precificação na aula passada, não só a precificação, como também a questão da estratégia de precificação. Por mais que seja simples o processo, aliás, na verdade nem é tão simples, né, gente? Mas não é algo tão complicado, desmistificar mesmo esse processo de precificação. E as várias técnicas que ajudam, inclusive, a saber se o posicionamento do seu produto em relação ao preço está legal ou não no mercado, no varejo, por aí vai, tá? Então, a gente encerrou aí as 2 unidades, e essa unidade, agora a unidade 3, como a 4, nós vamos falar prioritariamente sobre marketing e, em especial, né, nessa unidade 3, a pesquisa de mercado. Então, na verdade, é uma pesquisa de marketing direcionada ao mercado, né, envolvendo os processos do varejo. E hoje, eu até ia colocar, gente, na verdade, isso aqui está errado, errado, gente, essa data aí, porque eu ia falar das 2 e acabou que hoje eu vou entrar só na pesquisa de mercado e não vou trabalhar propaganda e promoção, tá? Porque eu vou juntar ela com serviços e pesquisa no atendimento no varejo, tá legal? Eu deixo para falar um pouco sobre esses processos na próxima aula. Qual que é o objetivo aqui, gente? Vocês entenderem quais são as principais ferramentas de pesquisa de mercado, tá? Qual é a visão do marketing em relação a cada processo desse. A gente vai ver, né, detalhadamente a questão das coletas, a questão da crítica, todo o processo de análise e tudo mais. A aula de hoje, o que deve direcionar vocês em relação à escolha da pesquisa de mercado, porque no varejo ele tem alguns detalhes que acabam dando toda uma prioridade ao varejo, né? São detalhes extremamente voltados para o varejo, que não sejam áreas de ação do marketing ou da pesquisa de mercado, mas elas são mais aprofundadas quando o processo é o varejo. A gente vai ver isso por que hoje, tá? E aí a gente vai dar prosseguimento ao processo de pesquisa de mercado. Por mais que a gente tenha seguindo aqui, gente, eu vou alterar algumas questões aqui pelo simples fato de colocar para vocês algumas coisas mais práticas em relação à pesquisa de mercado, tá? Eu acho que é o que fica mais focado e orientado em relação à disciplina de vocês. E na unidade 4, aí a gente vai ver todo o processo do marketing, não só começando com os 4 P's que a gente vai ver hoje, depois eu explico, mas finalizando com a seção 4.4, que a gente vai ver os 8 P's. E depois eu explico claramente o que vem ser esses 8 P's aí, tá? Mas, principalmente, trabalhar com vocês todo esse processo de segmentação, de lançar um novo produto, ou de pensar na precificação de um produto específico,
todos esses detalhes que a gente veio visto até agora na teoria, a gente vai ver um pouco na prática, né, no tocante em relação ao marketing e como que o marketing atua decisivamente nesse processo, tá? A gente vai ver, então, uma proposta de estratégia do marketing, ver os vários marketings de serviço com todo o processo, né, de evolução e característica, e, por último, a gente vai lá classificar as principais diferenças entre marketing de bens e de serviços, todo o processo de classificação que a gente já tinha visto, mas sobre a luz dos 8 P's. Então, não é uma matéria difícil, a partir de agora ela é uma matéria extremamente interessante, é o composto de marketing, na verdade a gente chama de composto mercadológico, que vocês vão ter. Eu não sei se no curso vocês já tiveram outras disciplinas que trabalhavam a questão do marketing. Se não tem, essa é a parte básica de todo o processo de estruturação, de pensar o marketing em relação ao negócio, à gestão comercial, tá? E aí é uma matéria extremamente simples, essas duas unidades extremamente simples e dinâmica e, ao mesmo tempo, muito leve. Então, não é nada tão pesado, não. Talvez pesado seja o trabalho que eu vou passar para vocês hoje, tá? Mas a gente negocia depois. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Beleza, então vamos lá. Continuando. Então, quando a gente fala em pesquisa de mercado, a gente tem que pensar que o principal objetivo de todo e qualquer mercado, né, é não só atrair, mas principalmente fidelizar o consumidor, né? Não que atrair não seja fácil, tá, gente? Mas o mais difícil é o processo de fidelização. E quando a gente passa a entender que eu, tendo um negócio, a minha sobrevivência depende, não é nem da atração, mas da fidelização desse consumidor, que sempre vai voltar, eu vou ser sempre a primeira opção de compra, eu vou ser sempre uma das referências a esse consumidor, né? Quando a gente trabalha com toda essa dinâmica de como atrair esse cliente e fidelizá-lo, ampliando a minha base de clientes para poder incrementar meu negócio, isso passa a ser quase que o meu objetivo principal como empresa, como comércio e tudo mais. Lembrando, tá, gente? O papel de toda empresa, de todo o processo de gestão, não é mais o lucro, como eu sempre falo aqui. O lucro, ele é importante, mas ele vem em segundo plano. O primeiro plano passou a ser o quê? Satisfazer a necessidade do cliente, né, e aí está implícito aí todo o processo de atrair esse cliente, e quando eu satisfaço essa necessidade, eu consigo, né, bem ou mal, eu consigo fidelizar esse cliente. Então, essa passa a ser a nossa importância como negócio, tá? E parece simples, a gente sempre trata isso como, mas é só fazer uma promoção legal, uma precificação legal, ok. Mas para conseguir atrair, cativar e tudo mais, eu tenho que sempre ter um foco, né? E procurar entender o que esses clientes, como eles pensam, o que eles procuram, como eles procuram e o que eles esperam encontrar em certos produtos ou marcas, tá? E a grande dinâmica e a grande regra que passa a vigorar com mais força, isso já era uma tendência, e agora passa a vigorar com mais força, principalmente pós-pandemia, gente, é exatamente tentar entrar na cabeça de consumidor e saber o que ele quer, o que ele busca e como que eu posso atendê-lo à distância ou não, tá? Então, e aí, hoje, as profissões mais bem pagas na área de TI está sendo exatamente esses cientistas de dados, esses analíticos, né, e tal, que tentam descobrir o que passa pela cabeça do consumidor, né? Quais são as dinâmicas, o que eles pensam, comportamentos, e quanto mais apurada seja essa análise, maior é o meu sucesso, maior é a minha chance de conseguir agradar, atrair, fidelizar, satisfazer esse cliente, tá? Então, parece simples, na verdade, a lógica, a teoria, ela é muito simples, mas na prática a gente vê que tem sempre algumas dificuldades, tá? E a gente vai ver, então, como que a pesquisa de mercado vai ajudar decisivamente isso, tá, gente? Além disso, todo o crescimento das lojas, as recentes crises, essa longa crise econômica e social que nós estamos passando aqui desde 2018, né, gente? Já está uma coisa complicada, né? Um pouquinho antes de 2018,
nós já estamos numa crise econômica, ela está se transformando numa crise social, alguns desdobramentos podem não ser dos melhores, né? Assim, temos um futuro meio, não vou nem dizer negro não, tá, gente? Mas um futuro meio opaco aí, que a gente não consegue ainda definir, vai depender ainda de uma série de processos, né, em relação a essa questão da pandemia, mas a gente está passando por várias crises e num momento como esse, cada vez mais eu tenho que ter decisões extremamente acertadas, né, em relação ao meu negócio ou em relação aos meus diferenciais, né, competitivos para poder aí finalmente me consolidar como marca, como empresa, como produto e por aí vai, tá? Então, os desafios são muitos, a gente precisa sempre enfrentá-los com bastante eficiência e uma das formas de a gente conseguir garantir isso é o que a gente chama das famosas pesquisas de mercado, tá, gente? E pesquisa de mercado, o que seria, então, essa tal pesquisa de mercado? Eu coloquei aí, é o que a gente chama de junção de dados que vão ajudar o varejista a entender o quê? Quem é seu público-alvo, qual que é a sua área de atuação, e é tão engraçado, a gente coloca isso aqui, parece até básico demais, né, gente? Mas muita gente vende produtos sem saber nitidamente qual que é a sua área de atuação, ou oferta serviço sem saber claramente qual que é a sua área de atuação, que implica numa série de reflexões sobre aquilo que eu vou servir, prestar, atender, e aquilo que eu não vou prestar e atender. Então, olha a importância que é. Então, a pesquisa ajuda exatamente nisso, em definir essa área de atuação, quais itens vender de acordo com o local, com a demanda, com o tipo de público que está perto de mim, uma série de processos, seja online ou não, identificar as oportunidades para posicionar, né, assim, seja um novo produto, um novo nicho de mercado, uma novidade, qualquer que seja o processo, sempre procurar essas informações que eu possa garantir essas oportunidades. Com a pesquisa de mercado, eu consigo definir quais são, né, e como atuam os meus concorrentes, consigo descobrir informações estratégicas que vão garantir todo, né, o meu diferencial competitivo. E aí, gente, não só pesquisas internas, mas externas, a gente vai ver isso, para poder, então, saber exatamente em qual ambiente que eu estou lidando e como que eu posso tirar proveito desses dois ambientes aí, interno e externo, tá? Ao mesmo tempo, eu consigo avaliar a viabilidade de um empreendimento, né? Vou montar um novo negócio, como é que eu vou fazer? Vai dar certo, não vai? Minimamente, a gente consegue informações para isso. Com a pesquisa, eu também consigo otimizar processos internos da empresa, saber o que eu preciso, eu descubro o que eu preciso melhorar internamente, e toda e qualquer outra informação relevante que vai viabilizar todas as estratégias e os planejamentos internos, ou planejamentos de marketing, ou planejamentos de vendas, né? Seja para expandir a marca, atrair consumidores, aumentar as vendas, se fazem extremamente necessários. Então, olha como que a pesquisa de mercado, que é um instrumento interessantíssimo, ela consegue potencializar toda a natureza daquilo que eu estou envolvido como negócio, né? Então, desde da minha oferta, das minhas precificações, dos meus produtos, ao mesmo tempo a minha entrada no mercado. Então, toda a minha sobrevivência e fortalecimento nesse mercado vai passar prioritariamente pela pesquisa de mercado. E aí, gente, empresa que não se dispõe a pesquisar o mercado, não estou dizendo que precisa gastar, não. Tem pesquisas que são caras, tem pesquisas que não precisa ter, né, você consegue fazer pesquisas mais simples, mas toda e qualquer empresa que não se dispõe ou não começa a se planejar para realizar pesquisas de mercado está fadada a parar no tempo e a fechar as suas portas. Então, olha como que é extremamente importante eu ter toda e qualquer informação que vai viabilizar a razão de ser do meu negócio, tá? Então, as pesquisas, elas buscam antecipar, né, todos os movimentos do consumidor, então é possível prever, sim, né? E quem vive de pesquisa ou trabalha na pesquisa, os chamados especialistas analíticos em relação à pesquisa, né, vão analisar todos os dados e informações e abrindo um adendo aqui, tá, gente? Não precisa ser totalmente especialista, não. Com o mínimo de boa vontade, você consegue avaliar, né, dados, buscar informações
né, principalmente sobre o público-alvo, mercado, concorrentes, até mesmo sobre todo o próprio negócio, potencializando as vendas do varejo. Então, olha como que é extremamente necessário e importante, e daí, então, essa nossa primeira aulinha, que vai trabalhar nessa unidade, sobre o nosso foco necessário, que é pesquisa de mercado, tá? Só para saber aqui, gente, alguns de vocês aqui já realizam pesquisas de mercado na empresa de vocês? No negócio de vocês? Eu não entendi o que você falou. Travou aqui o meu. Não, se vocês, a empresa onde vocês trabalham ou quem tem o próprio negócio, se vocês têm algum tipo de pesquisa, se vocês já conseguem ter pesquisa, já trabalham pesquisa. Onde eu trabalho, geralmente a pesquisa é ali mesmo no atendimento com o cliente, que escreve no papelzinho, depois sobe para a Legal. gerência, essas coisas. E tem acho que é o portal de atendimento, onde o cliente lá coloca, reclama, essas coisas. Bacana, Ana. Então vocês têm um acompanhamento assim legal. Ouvidoria, isso, tem a ouvidoria. Bacana. A pesquisa, onde que eu trabalho, é pesquisa mais de preço. Isso aí entra como pesquisa também? Entra, né? Principalmente também, viu, Charles? A gente até vai ver que uma das modalidades é pesquisa de preço. Até para saber. Oi. Porque a gente trabalha com 3 tipos de cortes, de bovino, suíno e embutido, na área de carne. Aí a gente sempre pega preço da concorrente, até mesmo para não ficar um preço fora do mercado. Porque, exemplo, eu tenho um pernil que eu vendo, hoje está a R$17,80. Aí a minha concorrência vendendo a R$17,30, eu não vou conseguir vender. Aí eu tenho que estar próximo ou mais ou menos uma ação, pelo menos, do dia para suprir aquela concorrência. Legal, Charles, exatamente. Até a gente viu isso na aula passada, nessa questão da precificação. Exatamente. Agora, essa pesquisa de preço, ela é um processo estratégico, né? Então, legal vocês fazerem isso lá, tá? Ok, gente, bacana. Nós vamos ainda falar sobre muito isso aí, então, tá? Então, vamos lá, gente. Então, e aí a aula de hoje, gente, por que eu resolvi? Ela é um processo de base, tá? Então, a gente vai entender bem hoje, para a gente depois, então, não só eu passar o trabalho final para vocês, mas também a gente trabalhar as próximas etapas dessa disciplina. Por isso que eu estou pedindo essas observações de vocês aqui, tá? Vamos lá. Quais são os passos, então, para eu pensar ou executar ou começar a elaborar, tá, gente? Então, primeira coisa, eu tenho que separar aquilo que é um dado daquilo que é uma crença sobre o mercado, tá? Por quê? Grande parte, e aí é impressionante como que as pessoas elas têm mania eu falo impressionante, gente, porque eu vejo isso direto, né? Uma coisa que não muda nunca. As pessoas começam a criar uma mistificação e uma crença, né? De que o meu negócio ele vai arrebentar e vai vender pra caramba, né? Então as pessoas têm uma série de crenças, grande parte equivocadas, sobre a natureza do serviço deles, sobre o tipo de atendimento deles, sobre o tipo de serviço, sobre os produtos em si, uma série de questões. E é muito difícil para as pessoas que têm esse tipo de crença, dizer, o meu produto é melhor do que os dos outros. Ok, ele até pode ser, mas como é que você sabe que é? Como é que você sabe que não é melhor do que os outros, né? E uma vez que ele seja ou que ele não seja, o que você faz em relação a isso? E quando a gente vai trabalhar um negócio, a grande questão que eu falo, e aí trabalhar com gestão, vocês que vão ser os futuros gestores comerciais, a grande dificuldade que tem hoje, gente, é exatamente quebrar o processo de crença do dono da empresa, da família do dono, dos vários funcionários, ou seja, é uma cultura que se cria de acreditar que certos processos basta a boa vontade, né, e o desejo de fazer acontecer que está tudo resolvido, e não é bem assim. E o grande papel ingrato dos gestores é exatamente isso, gente, quebrar a crença, tá? Não que a gente não tenha que acreditar que seremos boas e excelentes empresas, indústrias, negócios, tá, gente? Não. Mas
principalmente passar a trabalhar a informação em que eu consigo pegar um dado, processar esse dado e transformá-lo em informação, tá? A grande questão, né, e que vocês serão contratados e vão trabalhar é exatamente essa. É começar a desmistificar uma série de processos e apresentar de forma analítica, de forma extremamente estruturada, todas as informações que vão nortear o trabalho de vocês. Então, a grande barreira, eu falo que a grande dificuldade, que é esse primeiro passo aí da pesquisa de mercado, é exatamente jogar esse balde de água fria nas várias crenças que as pessoas criam em relação ao seu negócio, tá? E, claro, se eu tenho dados que indiquem, né, eles vão reforçar essa crença. Ok, aí sim, mas acreditar sem ter o mínimo de informação é arriscar demais e é colocar quase tudo a perder. Então, toda análise ela tem que estar 100% comprometida com os fatos coletados e bem interpretados sobre o seu negócio. Então, por mais que eu tenha um negócio, ele pode ser muito corriqueiro, ele pode ser comum a vários outros, uma série de processos vão determinar diferenças nesse meu negócio. É o que eu sempre dou de exemplo aqui, às vezes, aquele meu aluno que abriu uma padaria lá onde já tinha mais 3 lá, ok, né? O negócio dele é o mesmo dos outros, é uma padaria, mas na hora que você tem uma série de informações, você sabe qual que é o tipo de fraqueza e de força que você tem, qual é o tipo de diferencial em relação aos produtos, o tipo de funcionário, o clima que você tem interno, quais são os clientes que vão com mais regularidade, ou seja, tudo isso começa a diferir o seu negócio, né, dos demais parecidos, né, das demais padarias, nesse exemplo que eu estou dando. Então, quando eu começo a focar em informação, em pesquisa, em análise e tudo mais, eu consigo, então, a criar uma identidade do meu negócio, que com certeza não será a mesma dos demais negócios concorrentes, dos demais serviços na região que você está, tá? Então, olha como que é importante isso, né? E aí esse primeiro passo da pesquisa, ele serve não só para esse passo, mas também para desmistificar todo esse processo de achar que boa vontade apenas basta para tocar o negócio, tá, gente? Boa vontade, capital de giro e pesquisa é que é necessário. Então, primeiro passo é esse. E quando eu vou trabalhar com essa coleta de dados, ou com esse processo de fatos e informações coletadas, eu tenho para isso 2 tipos de pesquisa, né? O que a gente vai chamar de pesquisa primária ou secundária. A pesquisa primária é aquela em que o próprio dono do negócio, o próprio varejista, vai conduzir o estudo, seja por meio de entrevistas com os clientes, questionários online, outras formas de abordagem, tipo essas que a Ana citou aí agora, tá? Com questões que você determina aquilo que são mais importantes naquele momento. Não precisa ser uma coisa extremamente aprofundada, desde que você tenha ali nessas questões um mínimo de informação necessária para dali você sair, tomar decisões, fazer uma série de análises e pontuações em relação ao seu negócio, tá? Quando a gente fala aqui, gente, que o próprio varejista conduz o estudo, não quer dizer que é ele mesmo que vai fazer, questionar, tabular, aquela coisa toda, não. Ele pode até contratar alguém, mas todo o processo de execução, de formulação das perguntas, de aplicação, de sensibilização e motivação para as entrevistas e tudo mais, vai ser da própria empresa, do próprio varejista, do próprio negócio, tá? Então é uma coisa mais fechada, mais primária, mais local mesmo, tá? Que tem a sua importância, ela não é nem melhor ou pior, vai depender muito do tamanho da empresa e uma série de recursos nesse sentido, tá? O outro tipo, que é a secundária, as informações elas são buscadas e obtidas através de terceiros, então, ou seja, são institutos de pesquisa, pessoas que já trabalham com isso, já mais tarimbadas, que tem toda uma série de metodologia voltada para isso, em que eles vão executar, analisar e já vão te entregar pronto toda uma análise voltada para a pesquisa de acordo com o seu negócio, né, de acordo com a natureza do seu serviço, de acordo com a natureza do local onde você tem uma série de análises nesse sentido, tá? Qual que é a vantagem, qual que é a melhor entre as duas? Não tem melhor ou pior, tá, gente? Vai muito do tamanho, do tipo de recurso que você quer colocar ou não. Algumas pesquisas são muito caras, então você tem todo um processo aí
que vai determinar a escolha, por exemplo, tá? O fato é, qualquer que seja a escolha, né, pesquisa primária ou secundária, o importante é que se faça a pesquisa, tá? Porque é ela que vai conseguir todo, né, o arcabouço teórico em que você vai poder depois refletir sobre tomadas de decisões extremamente coerentes com a natureza e com a realidade do mercado, tá? Então, quando a gente fala pesquisa de mercado, eu estou querendo tirar um retrato daquele momento de como que está o meu negócio ou o meu serviço no mercado ou na visão do mercado naquele momento. Então, olha como que é importante nesse caso. E toda pesquisa, gente, ela pode e vai apresentar o que a gente chama de desvio padrão, né? Ou seja, alguns resultados vão destoar da média, alguns indicadores, né? Isso vai variar no tempo, vai variar na época do ano, de acordo com o processo de valorização do salário, uma série de questões, tá? Para isso, né, é importante, então, você sempre entrevistar muitas pessoas, conflitar dados com fontes diferentes, com várias informações diferentes, para que você tenha e construa internamente uma visão, atenção, mais realista e informações isentas, né, das crenças, das boas vontades, informações isentas e coerentes com a realidade, tá? Então, olha como que o primeiro passo ele é extremamente determinante, né? Primeiro, buscar informação através de pesquisa, né? Com dados extremamente coletados, bem analisados, seja uma pesquisa primária ou secundária, ok? Depois, é preciso, então, definir o objetivo da pesquisa. Então, na hora que eu resolvo fazer uma pesquisa, o mais importante aí é qual que é o meu propósito para saber, então, é para planejar todas as ações voltadas às minhas pesquisas, né, e alcançar aí esse objetivo, né, de maneira mais precisa. Por exemplo, né, coloquei um exemplo, vamos supor que a minha empresa, ela quer, e aí é uma necessidade de quase todos, né, gente, aumentar as vendas. Então, se o meu objetivo é aumentar as vendas, a minha pesquisa tem que ser totalmente voltada para esse propósito. Eu posso fazer vários propósitos ao mesmo tempo numa pesquisa? Pode, mas quanto maior, né, as áreas e os propósitos que eu quero analisar, maior são o questionário, maior é o número de questões, uma série de processos vão ter que entrar em análise, o que pode encarecer ou não, tá? Mas aí, vamos pegar esse exemplo, eu quero aumentar as vendas, então nesse caso, direcionado a esse objetivo, né, você vai ter que estudar quais são as características do consumidor, a faixa etária, quais são os dados, né, desse público-alvo, né, que vão determinar, por exemplo, renda, padrão de renda, hábitos de consumo, uma série de processos que vão determinar, por exemplo, as informações sobre o que você pode fazer ou não, ou o que você vai ter de sucesso ou não no tocante a aumentar as vendas. Então, depois que eu decido fazer a pesquisa, o próximo passo vai ser exatamente esse: definir o objetivo dela, logo depois, qual é o meu público-alvo, se eu vou fazer uma pesquisa com fornecedores, ou com os concorrentes, ou com clientes, ou com consumidores em geral. Mas espera aí, como é que eu faço pesquisa com o meu concorrente, né? Você pode fazer, contratar alguém para poder entrar na loja do concorrente, para ele, ou você mesmo vai na loja do concorrente para poder ver padronagem, ofertas, apresentação, iluminação, ambientação, uma série de processos que podem determinar. Então, olha como que é importante para você, então, conhecer a força ou a fraqueza do seu negócio, você realizar uma série de questões. Então, a definição do público-alvo é necessária, o próprio cliente, os consumidores em geral, né, que eu estou atendendo, clientes já fidelizados, os novos consumidores, então tudo isso aí vai definir o meu público-alvo. Logo depois entra o processo de amostragem, né? Quantas pessoas serão entrevistadas? E aí, pessoal, tem gente que fica assim, quanto maior o número, melhor. Ok. Mas a gente tem que tomar cuidado que, dependendo da amostragem, eu não preciso fazer quase que um censo, né? Ou seja, eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, assim, a cada 10 clientes que tiver na minha loja, um vai responder um questionário, eu vou tentar sensibilizar ele. Por quê? Você vai ter horários diferentes,
momentos diferentes, ao longo da semana, ao longo do mês, em dias do mês diferentes, que tem a ver com a questão do salário, com o depósito de salário, dinheiro na mão ou não, uma série de processos sazonais. Então, tudo isso vai, né? Então, quando a gente pode definir, agora, claro, quanto mais pessoas, maior, né, a análise, mais próxima da realidade, da captação da realidade, melhor. Então, sempre que possível, se eu tiver lá um cadastro de clientes, isso é determinante para, de tempos em tempos, eu mandar um questionário, né, pedindo que as pessoas possam preencher um questionário básico para poder saber claramente, né, um questionário bem orientado, para saber claramente como que está esse processo aí desse público-alvo, tá? Então, a amostragem ela é extremamente necessária. O roteiro, que é o formulário ou questionário propriamente dito, todo questionário, não sei se você sabe, há um roteiro de início, meio e fim, com perguntas extremamente importantes. Elas têm que ser simples, imparciais e diretas, focadas claramente naquilo que você está querendo coletar, tá? E aí você tem que elaborar um instrumento, um questionário, um roteiro, um formulário, de maneira que você consiga, com aquele momento que você está coletando as informações, você ter todas as informações vitais para o seu negócio. É muito lamentável, gente, quando a gente vê, às vezes, assim, a pessoa vai lá, faz uma pesquisa e, às vezes, de repente, faltou colocar ali uma pergunta que poderia ser decisiva, né, para ele fechar uma análise. Ah, eu vou fazer pesquisa de novo. Não existe fazer pesquisa de novo, né? Porque isso é você incomodar o cliente ou impactar num processo de tempo que, às vezes, não necessariamente ele tem ali, né, toda a dedicação para isso. Então, quando for elaborar uma pesquisa, esse roteiro já tem que estar muito bem feito, né? Por isso que a gente sempre tem um chamado pré-teste, a gente vai ver isso depois, em que o pré-teste ele acaba, eu faço um teste antes de eu fazer uma pesquisa em massa e perguntar para várias pessoas, eu monto um questionário e eu vou testar o tempo que eu gastei para poder elaborar, para entrevistar alguém, para saber se as perguntas são de fácil compreensão, se teve alguma dificuldade, se teve alguma coisa errada. Então, eu faço um pré-teste para poder testar esse formulário e, com isso, garantir que, quando se faltou uma informação ou não, e aí, quando eu for, eu mexo e altero esse meu formulário, né, N vezes, para quando ele estiver pronto, aí sim eu aplico, distribuo ele para os meus clientes para poder ter a coleta mais eficiente possível, tá? Vem o próprio processo, depois vem o próprio processo de aplicação, que é a realização da pesquisa e todo o processo de levantamento de dados, então é a aplicação em si, tem várias formas e meios para isso. Depois vem, gente, a chamada análise, o que a gente chama de crítica. O que é isso? Na hora que eu estou com todos os questionários realizados, eu vou fazer a compilação, a análise das respostas, se teve alguma incongruência, se teve alguma coisa de marcação dupla, se não teve, e aí eu vou fazer a crítica para poder, então, ou tentar corrigir ou anular determinadas questões que podem comprometer devido a essa crítica que eu faço. Então, essa análise crítica é extremamente importante, porque ela não só vai ter toda essa compilação, essas análises, e vai me apresentar o panorama estatístico, né? A frequência, moda, mediana, todas as informações necessárias que eu preciso para poder, então, tomar a decisão em cima disso, tá? Então, além dessa análise que a gente chama de crítica, tem também a análise ambiental, em que eu vou levar em conta todo o ambiente micro e macro. O que é o micro aí, tá, gente? São as informações que estão dentro do comércio, dentro do meu negócio, na minha empresa, onde é possível ter um controle sobre esses números e efetivar. A gente fala de controle, gente. Alguma coisa deu errado, então vão reaplicar, vão chamar lá de novo fulano que marcou resposta dupla. Você consegue fazer uma série de questões em que você tem um controle maior sobre os números, a coleta, e aí, ao mesmo tempo, facilita sobremaneira, tá? E a análise ambiental, ou seja, né, externa, eu vou ter lá o meu ambiente, né, de fora, em que toda e qualquer coleta não depende exclusivamente das minhas ações, ou seja, eu vou ter que levar em conta o bom humor, a boa vontade, a paciência, o tempo, a disposição de quem vai responder o meu questionário. Dentro da análise microambiental, né,
eu vou levar em conta o quê, gente? O número de vendedores. Isso influi ou não? Claro que influi. Eu posso saber, por exemplo, que dependendo de uma época do ano, eu tenho vendedores demais, o que não agrega ou não atrai uma performance necessária que eu gostaria, né? Ou quantidade de produtos, se o preço, o horário de um funcionamento, qualquer coisa que está dentro da loja, se está funcionando a contento ou não, se está servindo de estímulo para a minha produtividade ou para o meu negócio render mais, tá? Então, essas análises micro são mais tranquilas em relação a esses indicadores aí, entre outros, tá? A análise macroambiental, eu vou levar em conta o quê? A concorrência, a região onde está o meu negócio, né? E as pessoas que estão ali, então toda a região demográfica, o poder de compra desse público-alvo nessa região demográfica, as várias oportunidades que eu tenho de acordo com as características do bairro ou não, do estado ou não, as várias ameaças externas, então tudo isso, essa análise macroambiental vai levar em conta todas as informações que vão complementar toda a minha análise interna também. Só lembrando, né, gente, vocês já devem ter visto a chamada análise SWOT, em que eu vou pegar lá as minhas forças e fraquezas, as minhas oportunidades, né, e todos os meus desafios e tudo mais, as minhas ameaças, em que eu vou levar em conta o quê? Tudo aquilo internamente que eu tenho que pode contribuir ou que atrapalha, e tudo aquilo externo em que eu posso revelar minha força, por exemplo, ou revelar uma ameaça em relação a isso. Então, olha como que todo e qualquer processo de gestão tem que levar em conta sempre essa análise ambiental. E aí vem, né, dentro desse processo aí, desses passos, um passo importantíssimo é definir, por exemplo, como que com essa pesquisa os meus 4 P's, né, do marketing, a gente fala 4 P's do marketing, tá, gente? Ou o composto mercadológico, que é o outro nome que se dá, tá? Para definir qual que é a estratégia que eu vou utilizar, né, dentro desses 4 P's que estão aí, olha, produto, preço, praça e promoção, né? Como assim? Uma vez que eu estou coletando as informações, que eu estou delimitando como que vai ser a minha pesquisa, eu tenho que saber claramente se o tipo de produto, se o valor do meu preço, se a minha localização ou a minha oferta ou não de promoções, né, de liquidações, promoções, fazem ou não a diferença ou vão impactar decisivamente no meu negócio ou não. Então, olha como que o composto mercadológico ele tem que estar andando junto com o meu processo de pesquisa. Por quê? Porque quando eu vou lançar um processo em relação ao produto, eu tenho que saber qual é esse meu produto, se ele atende, se ele não atende. Então, eu tenho uma série de pesquisas pautadas por essa linha de ação. Mas no meu negócio, quando eu for fazer uma pesquisa, eu tenho que levar em conta os 4 P's ou pode ser um? Pode ser um, pode ser 2, pode ser 3, pode ser todos. Isso vai depender muito da forma como você está construindo e dentro daquela definição de objetivo que a gente viu logo no comecinho aí desses passos aí, tá? Então vamos ver esses 4 P's aí, gente. Produto, né? Querendo ou não, produto é o item mais importante para o cliente. E quando eu tenho essa frase, olha como que muda a forma como eu vou apresentar o produto ao meu cliente, né? Se esse é o item que é determinante para o meu cliente ir na loja, né, o produto passa a ser um processo extremamente vital e estratégico ao meu negócio, tá? Então, todo o processo de compra, e aí todo o processo que vai envolver a compra, finaliza quando o consumidor adquire o produto. E entender como que esse produto, né, é decisivo ou não, e é estratégico ou não, depois que ele adquire o produto que vai definir se ele vai retornar ou não, se eu conseguir fidelizar ou não, né, esse meu cliente, aumentando o seu nível de satisfação com esse item adquirido. Então, mas o produto não é meu, eu só vendo esse produto. Ok, mas eu estou vendendo esse produto, né? E se eu consigo fazer uma experiência única em que esse cliente comprou esse produto e está satisfeito com relação a essa aquisição, ele vai lembrar de onde ele comprou
ou como que foi essa experiência de compra, levando em conta o local onde ele adquiriu, tá? Então, olha como que o produto é um dos processos mais importantes, porque toda a minha razão de ser, e por isso que a pesquisa de mercado no varejo, ela tem algumas características, uma delas é exatamente essa, né? Porque quando eu estou falando de produto, eu estou levando ao encontro do meu cliente, do meu consumidor, exatamente a materialização da realização dele em relação a esse produto, tá? Então isso, gente, envolve o quê? Desde a variedades de marcas e modelos e vários sortimentos dos produtos que eu estou colocando nas minhas gôndolas, nas minhas prateleiras. Isso envolve do fornecedor que eu estou buscando, a qualidade que está desde o início, ao processo de manutenção, de armazenamento e de cuidado com esse produto no local de venda. Então, tudo isso vai levar em conta uma série de questões que eu preciso mapear se aquela localização, aquele processo, aquela gôndola, aquele produto fez a diferença em relação ao meu cliente, tá? Quando eu tenho fabricação própria, o que a gente tem que levar em conta, né? Se a composição do produto, a embalagem, os materiais ou insumos que foram utilizados na fabricação estão de acordo com aquilo que o cliente quer, né? Então, quem trabalha aí com a realização, com a fabricação mesmo do produto final, né? Então, além desse processo do posicionamento na loja, da entrega desse produto em si, e avaliar esse impacto, né, da entrega, eu tenho que levar em conta outros processos pertinentes a esse produto, tá? A embalagem atende ou não, ela rasga fácil ou não, é um transtorno para o cliente ou não. Eu estou pegando o pé de embalagem, porque uma das grandes e maiores dores de cabeça em relação ao comércio é exatamente isso. A produção é exatamente isso. Você tem produtos, às vezes, muito bons, mas a embalagem deixa a desejar. Alguém aqui já comprou biscoito de salpete, esses biscoitos recheados aí de qualquer que seja a marca, gente? Hein, pessoal? Vocês já compraram produtos, biscoitos? Tipo a Imoré, tipo Vilma, qualquer que seja o outro? Já sim. Qual que é o grande problema das embalagens desses produtos? Uai, tem problema nas embalagens? Tem. Qual que é, Ana? Vamos ver se você sabe. Quais são os Ó, problemas? eu Lá, não lá sei. tem um mecanismo, aquelas embalagens de biscoitos, que tem, às vezes, uma tirinha vermelha, vocês já viram, né? Uma fita Ai, vermelha. eu não tenho paciência, não. Eu corto no meio com a faca. Exatamente, esse que é o problema, Ana. Exatamente isso. Você tem lá uma embalagem que oferece um diferencial, que é um abre fácil, teoricamente, que nunca funciona. Pelo menos comigo não, né? Eu também não tenho paciência, não, tá? E aí meus meninos às vezes ficam rindo aqui, falam, mas por que você não usa isso? Porque nunca funciona, né? Tanto que Às vezes, quando quando você tem... vai puxar um negócio, ele quebra no meio, aí não abre tudo, aí... Ah, não. Né, não, isso Não quando você serve. não consegue puxar. Também eu sou limitado nisso aí, tá, Ana? Assim, eu confesso. Agora, quando tem uma embalagem que aquilo funciona adequadamente, não, acabou. Eu faço assim, olha, tá aí uma empresa que pensou nesse problema que é o processo de abertura. Tem gente que vai lá e parte com faca, aquela coisa toda, né, que é uma forma de facilitar. Então, olha como que para o fabricante ele precisa saber claramente se determinados produtos funcionam ou não aquilo que ele está ofertando ali como diferencial na embalagem. E nem sempre as coisas estão claras como deveriam ou estão mapeadas como deveriam, né? Eu já vi gente, por exemplo, que deixa de comprar produto de uma determinada marca porque a embalagem ela não atende claramente, né, nesse processo de compra. Então, olha a importância de a gente avaliar, né, a pesquisa de mercado sobre essa dinâmica em relação ao produto, tá? Continuando, meu outro 4P, né? O meu outro P é o preço. A gente já viu muita importância da precificação na aula passada
E o preço ele tem que ser levado em consideração na hora da pesquisa de mercado. Por quê? Para saber, é um pouco do que o Charles falou aí, se o valor do meu produto está coerente com o mercado, se ele está de acordo com não só com o mercado, mas com o meu público-alvo, se o meu produto, né, o preço que eu estou cobrando, o meu público-alvo, a comunidade onde eu estou, o bairro onde eu estou, tem condições de pagar ou não, se esse preço não está fugindo à média adotada. Então, a gente já viu isso na aula passada, estipular um valor exige uma série de cuidados para que isso não te atrapalhe ou impacte negativamente em relação aos concorrentes, tá? Continuando aqui a questão da praça, a gente tem o chamado PDV, tá, gente? São os pontos de venda, PDV é ponto de venda, e a localização desses pontos de venda é extremamente importante, porque é isso que vai criar toda a identidade e o reconhecimento e fortalecimento da minha marca, do meu negócio, tá? E para que eu consiga consolidar quais são esses pontos de venda, esses PDVs, a pesquisa de mercado é que vai determinar aonde que eu vou abrir um negócio, ou aonde que eu vou colocar em consignado, aonde que eu vou expor esse meu negócio, né? Não só para expandir o comércio para outras regiões, ou seja, se aquele ponto de venda vai agregar ou não, tá? Todas as questões têm que ser relacionadas nessa pesquisa aí envolvendo praça, a localização, o acesso a esse meu local, a decoração, a fachada, a organização, mobilidade, uma série de fatores, proximidade com os principais centros, né, residenciais, tudo isso vai determinar o meu processo, por exemplo, de venda, tá? E isso é determinante nesse processo aí, por isso que o 4P, a praça, ela passa a compor essa estratégia de pesquisa. E aí entra, por último, no 4P, a minha chamada promoção, em que eu vou ter ali todas as ações realizadas para promover minha marca ou produtos, tá? O ideal é o quê, gente? Promoção em todas aquelas minhas campanhas, liquidações, ofertas, descontos, tudo isso. E quanto mais eu mensurar e mapear todas as campanhas que eu já realizei, mais fácil é para analisar os números, né, do meu mercado, do meu segmento, do meu público-alvo, de acordo com as campanhas que eu fiz. E aí eu consigo saber claramente se todas as minhas promoções tiveram resultado ou não, né? É um pouco daquilo, né? Valeu a pena gastar em marketing fazendo uma promoção ou ela não agregou nada? Porque se você faz uma campanha, publica, coloca num tabloide, num desses jornais de bairro, manda fazer vários catálogos e tal, e não impactou no aumento de vendas, por exemplo, você não precisa mais ficar gastando com promoção, é gastar dinheiro à toa. Então, olha como que eu preciso, inclusive, saber se as minhas promoções, né, estão revertendo em sucesso ou não, tá? E aí, pessoal, os 4Ps eles estão ligados diretamente, né, e envolvem e devem ser estudados e analisados em conjunto, principalmente como suporte e subsídio às pesquisas de mercado aí. Quanto mais preciso e objetivo for a pesquisa de mercado, né, eu já tinha falado isso mais cedo, maiores são as chances de sucesso. Então, já está claro a importância da pesquisa, né, gente? Então, é isso que tem que estar em mente aí. E aí nós vamos ver os principais tipos de pesquisa de mercado para varejo, tá, gente? Eu separei aqui aquilo que é exclusivamente voltado para varejo. Então, algumas pesquisas, elas são extremamente necessárias e fundamentais para a gente entender quem é esse meu consumidor e o que se passa na cabeça dele, tá? Né, o que é que passa na cabeça dele? Entender o que ele espera dos produtos, dos preços, das estratégias de vendas que estão sendo feitas ou não, uma série de campanhas e iniciativas nesse caso, tá? Então, vamos por partes aqui para a gente... Por isso que eu não quis delongar com outro conteúdo hoje, para a gente focar um pouco, então, atenção para essa parte aqui, gente, que é matéria de prova inclusive, tá? Então, vamos lá. Tipos de pesquisa no mercado para varejo. Eu vou ter o buyer persona, né? Então, é uma expressão interessante em que vai dizer o quê? A empresa precisa saber para quem ela quer vender. Não é tão simples assim, tá, gente? Então, eu vou definir quais são as pessoas que têm poder de compra. Por isso que vem a expressão buyer persona aí. E aí eu tenho que estar claro para mim, identificar
quem são essas pessoas que eu quero vender. Eu quero vender para todo mundo. Não, nem sempre o meu negócio ele é voltado para todo mundo, ou o tipo de produto que eu tenho ele é voltado para todo mundo. E aí que entra aquela questão do meu choque de realidade que a gente falou lá no começo da aula. Para isso, né, essa pesquisa vai definir quem é o meu cliente ideal. É esse cliente ideal que eu vou buscar e vou direcionar o meu mercado, né? E essa pesquisa não só vai trabalhar e descobrir e apresentar todas as características desse meu cliente e, o principal, as motivações que estão por trás dele, né? Que faz com que ele venha comprar esse produto, tá? Ou que venha atrás do meu negócio, ou que venha atrás do meu serviço, tá? Essa pesquisa faz com que a empresa mantenha sempre uma comunicação, né, abrangente com quem efetivamente vai fechar negócio, sem perder tempo, dinheiro com canais onde o produto não tem audiência, né? É aquela coisa de não gastar energia num setor ou num segmento que não vai ter interessado para isso. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, né, gente? Você pegar lá, por exemplo, um isotônico, por exemplo, né, um energético, e você tentar vender ele para um público que já está numa idade mais avançada, por exemplo. Não que não possa, tá, gente? Mas muito provavelmente você não é esse o seu perfil segmento. Então, você saber para quem você vai vender energético é o primeiro passo para você desenvolver, por exemplo, toda a ação estratégica de venda, né? Então, aí isso vai direcionar eu vender esse produto em academia, em locais que tem alta concentração de jovens, dentro de cursinho pré-vestibular, dentro de faculdades, uma série de outros locais que vão saltar aos olhos quando eu defino, através dessa pesquisa, quem é o cliente ideal para esse tipo de produto que eu tenho, tá? E essa pesquisa ela é feita com base em consumidores reais, sejam os meus ou os da concorrência, né? E aí isso vai ajudar a nossa empresa, toda e qualquer empresa, a identificar de maneira assertiva quem são os interessados no seu produto, tá? Então, gente, é aquela coisa de não ficar dando muita volta para tentar vender algo que não vai ter efeito nenhum. É aquela coisa mesmo de você vender gelo para o pessoal que está lá no Polo Norte, né? É um pouco essa coisa de gastar energia, dinheiro com isso. Então, quando eu faço esse tipo de pesquisa, eu tenho que estar muito claro qual é o meu produto, né? Aquilo que a gente viu lá atrás de definição mesmo, qual é o meu objetivo e com quem que eu espero alcançar com esse meu produto, né? E aí eu vou fazer uma pesquisa para mapear claramente quem é esse meu consumidor nesse tipo de pesquisa para varejo aí. Outra pesquisa importante, gente, é a pesquisa de hábitos de consumo e de compra, tá? E essa é interessantíssima, porque elas têm que procurar, é o tipo de pesquisa que procura entender e identificar, vamos lá, como que os consumidores agem, né? E olha que você tem que entrar na cabeça de consumidor. Quais são os fatores que vão influenciar as decisões de compra desse consumidor, o que, quando e onde eles costumam comprar seus produtos, porque se eu tenho uma loja, eu quero abrir uma loja física, e o tipo de produto ele atende mais a uma loja online, ou quase a totalidade dos meus clientes, ele se dá através de redes sociais ou vendas online, para que eu vou ter um processo de abrir uma loja física que não vai ter essa atratividade aí, tá? Então, olha como que é importante você saber hábito de consumo, principalmente agora com essas mudanças que estão acontecendo, tá? Então, os fatores que vão influenciar a decisão de compra, quando e onde consumo comprar, o que o consumidor pesquisa antes de fazer uma compra. A gente brincou numa das aulas, né, que o mineiro ele vai, entra, olha, rodeia, vai, sai da loja, visita o shopping todo, volta na sua loja de novo, mas quando ele voltar, ele já decidiu, né, fazer o processo de compra determinado. Então, e aí quando eu começo a entender que a primeira entrada do cliente ela pode ser determinante, deixar ele bem à vontade, ele se sentir completamente, né, bem à vontade, né, em relação a esse processo, completamente seguro em relação a isso, encantado, né, com o atendimento, isso pode determinar ele a voltar depois e procurar o próprio vendedor que estava ali, tá? Ao mesmo tempo, essa pesquisa vai determinar quanto, né,
o consumidor costuma investir, né, nos produtos específicos, então quanto que ele está disposto a pagar, com que frequência e prioridade eles realizam essas compras. Então olha a importância de eu ter e aí para ter um hábito de consumo, de eu ter um cadastro de clientes, de eu ter um sistema que efetivamente, né, registre ali quem são os meus clientes e como que é a natureza de compras, em que período que se dá, o tipo de produto que ele compra, tá? É muito interessante, gente, vocês já viram, quando vocês vão, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, Drogaria Araújo, em que você acaba de comprar lá no caixa, a pessoa vira e fala assim, posso pegar o seu CPF, né? Aí tem duas coisas, tá, gente? Um dos processos é exatamente esse. Quando eles mapeiam, registram o CPF, lá vai ter um histórico de quem, né, no caso, a gente, quantas compras a gente já fez, né, na história lá da Araújo, lá então desde que eles começaram a mapear e registrar isso, lá vai ter quais foram os produtos, a faixa de valores que eu gasto, se eu comprei os produtos mais caros ou os mais baratos, se eu comprei promoção, o tipo de necessidade, né? Então, se eu estou indo lá comprar, por exemplo, fralda, eles já mapeiam, por exemplo, que eu tenho criança pequena, então tem uma série de outros produtos que podem, né, ser usados como estratégia para saber, né? Então, de repente, você está lá no caixa, aparece lá o meu CPF, a pessoa vai ver lá, olha, é uma pessoa que tem criança pequena em casa. De repente, o caixa pode fazer Olha, você já viu promoção que está no preço de fralda ou de remédio infantil, de alguma coisa? Então, ou seja, como que você usa um pouco dessa informação de um hábito que foi consolidado e isso sendo trabalhado a seu favor aí, tá? Depois a gente vai ver isso mais em outras unidades, né? Isso mais detalhado, tá, gente? Então, a frequência, a prioridade, realizo minhas compras. Essa pesquisa, ela procura investigar esse comportamento para saber, na prática, como oferecer os produtos que o cliente quer, né? Antecipar até, gente, o que o cliente quer, levar esse produto na hora que ele está querendo, com um preço pelo qual ele está disposto a pagar. E é interessante que quando eu tenho isso mapeado, e eu tenho lá um cadastro das informações dessa pessoa, nada impede de eu mandar lá para o WhatsApp dele, falar, você que está acostumado a comprar tal produto, né? Eu tenho aqui nessa semana uma promoção em relação a esse produto, né? Então, olha, você usar, né, saber trabalhar com a informação e com um hábito de compra e de consumo que foi mapeado e trabalhado e analisado, e com isso oferecer ali, você dar um retorno para isso e você saber usar plenamente essa vantagem aí dessa informação, tá? Tenho também a pesquisa de meios de pagamento, que é um pouco do que o Charles estava falando aí, em que eu vou testar a forma como o cliente, né, não só como aquele cliente prefere pagar, como a questão de preço, não, de preço vai estar mais à frente, mas aqui no caso, que o cliente prefere pagar pelo que comprar. Então, qual que é o meio de pagamento que ele usa mais, né? O que ele prefere, né? Para ele é mais vantagem cartão de crédito, usar boleto, usar essas novas formas de pagamento agora dentro de aplicativos e outros negócios e tal. Ah, mas isso interessa? Interessa, porque se eu tenho um cliente que só prefere boleto, ele tem uma natureza de não ter, por exemplo, nenhum tipo de conta bancária ou de não ter outras atratividades ou facilidades. Se ele é muito da questão do cartão, é porque é uma pessoa que geralmente pode parcelar mais, né? Se ele gosta, por exemplo, de usar esses novos aplicativos e tudo mais, tem uma pessoa que não quer tempo perder, ela é muito mais direta nesse ponto. Então, olha como que quando eu pesquiso isso, eu consigo saber o que está por trás desse uso, desse pagamento, e aí eu consigo saber que tipo de pagamento essa pessoa não vai usar de jeito nenhum, né? E isso é determinante, gente, para poder saber se eu ofereço, por exemplo, se eu ofereço maquininha na minha loja ou não, né? Se eu chegar num ponto que a maioria dos meus clientes prefere pagar cartão de débito ou pagar à vista ou usando esses aplicativos, tipo esse Pix que vai vir agora, que vai facilitar bastante, muito provavelmente eu não vou precisar mais ter maquininha. E aí economizar no custo de manter uma maquininha, por exemplo, dessa de cartão de crédito, né? Se eu saber que parte do meu produto as pessoas comprariam, independente de ser a prazo ou à vista, para que eu vou ter uma maquininha que vai me dar despesa? Então, olha como que é interessante você ter uma pesquisa que vai te dar uma informação sobre esse hábito de pagamento aí.
e saber o que a pessoa está disposta a usar no futuro. Olha, você está disposto a usar o Pix, que é essa nova ferramenta em que a transferência e os processos se dão em minutos, né, em segundos, né? E aí você transferência, uma série de outros processos que facilitam decisivamente o processo de compra. Então, quem está antenado ao mercado, né, já está acompanhando essa série de inovações que vão, espera-se, revolucionar o processo de dinheiro. Vai chegar num ponto, gente, que não vai ter mais dinheiro em espécie. E não tendo dinheiro em espécie, uma série de desdobramentos, inclusive questão de cobrança de impostos, né, vão facilitar bastante, incrementando uma série de reformas tributárias e tal, e outras questões. Então, todas essas informações são necessárias para isso, inclusive, tá? Vou fazer também a questão de teste de campanha, de promoção e marketing. Então, o próprio varejo ele tem as suas várias formas de fazer marketing, né? De repente, eu posso fazer uma promoção usando a internet ou usando uma loja física. Eu faço uma ação promocional num determinado final de semana, numa loja, vou chamar a atenção. Posso fazer uma liquidação em determinado período. Vou lançar um novo produto, uma nova coleção, então eu faço todo esse estardalhaço para isso. Tudo isso para quê? Tudo isso eu vou anunciar para o consumidor, vou divulgar com bastante propriedade, com bastante anterioridade, né, com bastante cuidado. Para quê? Para que não só esse cliente ele tenha acesso às várias peças publicitárias, às ideias que estão por trás, ao mesmo tempo eu vou saber se essas peças publicitárias e ideias deram impacto para ele, né? Se vou ter uma avaliação, um retorno com ele, que eu posso fazer uma pesquisa depois ou não, e aí eu vou colher e coletar todas as informações para saber se toda essa minha iniciativa valeu o investimento ou não, né? De repente é aquilo que eu falei mais cedo. Se eu descobro que eu faço um catálogo e o cliente nem vê o catálogo, para que eu vou ficar fazendo catálogo de compra e gastando dinheiro com isso? Gasta-se muito dinheiro com isso, tá? Então, esses resultados, eles vão nortear e subsidiar decisivamente toda e qualquer ação de marketing com relação ao teste de campanha. De repente, eu tenho lá que eu faço uma pessoa na porta da loja lá com um megafone falando e dá mais resultado, por exemplo, do que eu mandar um panfleto, fazer um volante e distribuir isso nas esquinas, por exemplo. Então, olha como que é necessário você fazer uma série de pesquisas e testes para saber aquilo que é mais assertivo ou não em relação à divulgação da sua promoção ou não, tá? Ao mesmo tempo, eu faço também pesquisa de teste e de elasticidade de preço. O que é isso? Eu vou procurar entender quanto que os clientes estão dispostos a pagar por uma unidade. E é interessante, porque a gente viu na questão da precificação, e é um pouco do que o Charles estava falando, eu tenho que estar acompanhando não só os preços do concorrente para saber se o meu valor está legal ou não, ou até arriscar, e aí é isso que eu ia falar, tá, Charles, é interessante isso. De repente o meu está 30, 40 centavos mais barato, ok, mas ao mesmo tempo eu tenho diferenciais que os outros não têm, né? Então olha que interessante você às vezes manter o valor, né? Não ceder à tentação de reduzir porque eu sou concorrente, reduziu até para avaliar se você tem, se sua clientela compra com você não só pelo preço, mas por outras qualidades, atendimento, a diferenciação da loja, ambientação, o tipo de produto, o tipo de embalagem, uma série de fatores, tá? Então, não só o preço é um processo de testar, mas, ao mesmo tempo, considerar todas as questões que estão envolvidas nesse processo. De repente, eu vou arriscar para ver se determinado valor, mesmo estando um pouco mais caro, se o meu cliente está disposto a pagar um pouco mais caro, né? E qual seria essa faixa de valores se ele tiver outros atrativos na minha loja, tá? Então, olha a importância de você ter esse teste aí. Para isso, você tem que estar muito seguro em relação à forma como você apresenta. Por isso a gente viu na aula passada, gente, a importância dessa precificação aí para garantir esse tipo de cuidado aí também, tá? Eu vou ter também a chamada, né, e aí importantíssima, pesquisa de satisfação, né? E aí abrindo até o próprio avaliar que vocês estão fazendo agora, gente, ele é uma pesquisa de satisfação, né? Então, olha a importância dessa pesquisa, porque ela é que vai promover, né, uma interação, né,
ou, né, atual, ou uma interação futura entre a empresa e o consumidor, entre o cliente e o negócio, né? A pesquisa de satisfação, ela e ela busca e ela tenta descobrir o que o consumidor ainda está fazendo, né? Ou o que ele ainda está buscando quando ele usufrui ou utiliza determinado produto ou serviço, né? O que leva ele a estar buscando? Por que ele ainda busca isso? O que é esse produto que satisfaz esse cliente, né? Quais são os outros fatores que estão garantindo essa satisfação, né? E para isso, essa pesquisa é extremamente importante, porque eu vou guiar, a partir dos resultados, toda uma série de ações para não só fazer manutenção desses consumidores, ou seja, continuar garantindo que esses consumidores estejam, né, fidelizados, então garantir a manutenção deles e a fidelização deles, como também potencializar novos clientes em futuras vendas, tá? E a pesquisa de satisfação ela vai abordar temas inúmeros, diversos, né? Eu vou olhar se o atendimento da loja é legal, se a avaliação de espaço físico, do produto adquirido, da ambientação, das cores usadas, do tipo de produto, das gôndolas, o distanciamento entre vários corredores, uma série, a climatização do ambiente, a questão da sensação de conforto ou não. Então, tem uma série de iniciativas que podem e devem ser utilizadas exatamente para saber claramente como que é a visão do meu cliente em relação ao meu negócio, se o que já está bom vai continuar funcionando bem ou aquilo que precisa ser melhorado com esse processo. E aí, gente, eu fiz a referência ao avaliar, é um pouco do que o avaliar faz aí, tá? A gente com o objetivo que é isso, avaliar não só qual que é a visão de vocês em relação a todas as entregas que estão sendo feitas, né? A todos os serviços que estão sendo feitos na faculdade, e se algo já está bom, como que a gente pode melhorar ou melhorar naquilo que ainda não está contente, tá? Então, uma das pesquisas de satisfação, que é a mesma do avaliar, é o NPS, que é o Net Promoter Score, que vai avaliar exatamente isso. Olha, você indicaria essa loja, essa faculdade, esse negócio para qualquer outra pessoa, né? Então, olha como que essa frase, ela resume claramente toda uma busca de satisfação e é uma das informações mais interessantes e necessárias para o meu negócio, tá, gente? Que é exatamente entrar na cabeça do consumidor aí. E outra importante, tanto quanto, né, é a análise da concorrência, em que a pesquisa ela é focada em descobrir como que os meus clientes comparam o meu negócio, os meus produtos, a minha loja, tudo aquilo que eu tenho voltado à minha prestação de serviço, né, em relação à concorrência, né? Então, olha, interessante essa. Eu vou comparar aquilo que o consumidor está buscando, o que ele pensa em relação a algum produto meu, a alguma entrega minha, né? E o que ele pensa em relação ao consumidor. Muitos de vocês já devem ter respondido questionário em que eles pedem para você avaliar várias empresas do mesmo segmento, do mesmo tipo de negócio, em que vocês vão estar avaliando. E aí a pesquisa vai avaliar não só tudo aquilo o que leva, por exemplo, a você, ao cliente, buscar a sua marca ou a do concorrente, quais são os pontos fortes e fracos de um ou de outro, quais são os benefícios e vantagens que cada um oferta ou não, e aí você consegue mapear isso claramente em relação ao seu negócio e daí promover uma série de mudanças. Então você analisa não só a identidade dos concorrentes, quem são esses clientes e uma série de outros fatores, mas quais são as ações que o meu negócio ou do concorrente impacta, né, nesse meu público-alvo ou impacta nesse meu cliente. Sei quem estava falando na aula passada, acho que foi numa dessas aulas, gente, a questão do McDonald's lá, né? Você pega o Burger King, por exemplo, que ele vai fazer lá aquele 2 sanduíches por 1, né? O que determinou, por exemplo, e a McDonald's, óbvio, né? Ela fez uma pesquisa, inclusive eu cheguei a preencher eu volto e recebo várias pesquisas voltadas a esse mapeamento, e aí uma delas foi exatamente uma que você via naturalmente, assim, olha, se o McDonald's fizesse uma promoção parecida, tipo 2 em 1, qual que seria a sua reação em relação a isso? Ou seja, eles estavam diretamente
tentando avaliar se essa promoção do Burger King ela era permanente ou não, se ela tinha um impacto positivo ou não, e a McDonald's, com certeza, com essa coleta de informações, valeu a pena, tanto é que ela teve que se adaptar a um tipo de promoção parecida, colocando lá dois sanduíches pelo preço de um, né? Nessa promoção venda casada aí, garantindo aí um incremento nas vendas, né? Então, olha como que é necessário, por exemplo, a gente ter essas pesquisas, saber como que os concorrentes estão agindo ou não, e aí esses dados eles vão ser essenciais para saber quais são as necessidades que eu estou passando, as modificações extremamente urgentes que eu tenho que implementar para não perder mercado, tá? E aí, por que essa pesquisa é importante, gente? De repente eu posso perceber lá que o concorrente ele pode estar ganhando momentaneamente naquilo ali, mas de repente é algo que não vai se sustentar pelo simples fato de que pode perder um pouco do encanto, ou pode não ter o mesmo efeito ad eterno, pode até provocar na quebra do meu concorrente, que está pondo, às vezes, uma última cartada ali em relação a esse processo aí, tá? Bom, isso aí, gente, a gente acabou de ver nessa aulinha, essas importâncias. Eu tirei aqui algumas questões que a gente vai avaliar em outras aulas, principalmente voltadas para esse processo aí de pesquisa de mercado, tá? E eu tô posicionando exatamente isso aqui, eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp o trabalho que eu vou passar para vocês aqui em relação ao nosso trabalho final dessa disciplina. Ok, pessoal? Tudo bem? Ok. Beleza, professor. Oi, depois não chama. Bom, vamos lá. Ô, Núbia, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Estou vendo você aí. Sucesso aí nessa finalização desse curso, tá? Obrigado. Vamos lá, gente. O trabalho de vocês, qual que vai ser que vocês vão me entregar até o final? Vocês vão elaborar uma pesquisa de mercado em relação ao tipo de negócio que pode ser o produto ou negócio ou a prestação de serviço que vocês já trabalham, ou pode ser de algum outro mercado, de alguma empresa próxima que vocês gostariam, tá? O que eu gostaria? Como é varejo, né? Que vocês escolhessem uma dessas pesquisas que eu apresentei nessa aula de hoje. Quais? Vamos lá, vou repetir uma por uma. Buyer persona, hábitos de consumo e compra, pesquisa de meios de pagamento, teste de campanha, promoções e marketing, pesquisa de teste e elasticidade de preço, pesquisa de satisfação ou análise da concorrência, tá? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser quantas vocês quiserem. Via de regra, geralmente, o aluno só escolhe uma, né, gente? Tá? Então, dentro dessa questão, vocês vão escolher uma dessas pesquisas e vão começar a pesquisar em cima dessas informações que já estão aqui e outras que vocês podem obter na internet. Modelo de pesquisa de satisfação, ok. Modelo de pesquisa de hábito de consumo. Vocês encontram N, né, modelos desses na internet. Então, qual que é o primeiro passo? Definir um tipo de pesquisa. Por que vocês vão implementar? Então, vou pegar um exemplo aqui da Ana Tânia aqui, tá? De repente, eu estou lá na minha loja, lá eu quero saber, por exemplo, hábitos de consumo dos meus clientes que estão lá. Ou eu quero saber a questão de meios de pagamento, se isso interfere ou não. Qual que é o objetivo aqui, gente? Vocês vão pegar uma dessas pesquisas para quem já trabalha numa empresa, fazer uma análise para depois apresentar um diferencial. Olha, eu percebi em cima da base de clientes ou das pesquisas que aqui estão, que eu notei aqui um diferencial que a gente pode tentar implementar para alavancar aqui a venda ou ofertar um tipo de produto, um tipo de forma de pagamento, qualquer coisa nesse sentido. Então, primeiro passo, definir qual é o tipo de pesquisa de mercado de varejo. Então, tem que ser essas aqui, gente. Tem outras, mas essas são as principais. Tem pesquisa de marca que eu não coloquei aqui, porque ela não é o nosso foco com relação ao processo de varejo necessariamente, tá, gente? Mas
Pesquisa de mercado, tem várias, mas eu quero essas voltadas em relação ao varejo. Então, primeiro passo, definir uma dessas pesquisas. Então, e aí, primeiro passo, vocês vão me entregar já para a semana que vem. Olha, Rodrigo, eu decidi fazer, e aí vocês vão me entregar só isso semana que vem, gente. Eu decidi fazer a pesquisa tal. Pronto. Então, cada um já vai escolher ao longo dessa semana qual é a pesquisa que vai trabalhar. E por quê? Vocês vão me entregar isso na próxima semana. E a pesquisa propriamente feita e realizada, vocês vão me entregar já na última semana de aula, tá? Então, por exemplo, olha, eu peguei lá, por exemplo, a pesquisa de hábito de consumo. Então, eu quero mapear quem são os meus clientes, quais são os produtos que eles mais compram, por que eles compram, qual que é a média de valores que eles gastam e tudo mais. Legal. Então, uma vez que eu decidi fazer essa pesquisa, e aí minha justificativa seria essa, olha, eu quero definir se eu tenho como melhorar a oferta de produtos de acordo com o hábito de consumo e compra de cada um deles. Ok, então eu vou fazer um apanhado geral nesse próximo mês, ou nesses próximos 15 dias, eu vou coletar lá todas as pessoas que passaram pela minha loja e vou mapear quais foram os principais produtos, quais foram os hábitos, quais foram a faixa de preço, o tipo de sexo, idade, tudo isso que determinou naquele hábito de consumo. E daí eu vou depois fazer uma reflexão, uma análise em cima dessa pesquisa, para depois apresentar e, quem sabe, sair daí, e aí eu vou corrigir, dar um feedback depois, sair daí uma proposta que pode fazer a diferença no negócio de vocês, tá? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário, crítica? Ideia? Nenhuma dúvida não, professor. Então, eu entendo isso sempre, Ana, que o silêncio é ótimo, né? Quem cala, consente. Então, ok, podemos fazer esse trabalho final, gente, ele vai valer quase que a totalidade dos pontos da parcial de vocês, ok? Ok. Você vai mandar por escrito, né, professor? Vou sim, Nubia, vou colocar. Estou fazendo essa apresentação que está sendo gravada e, ao mesmo tempo, vou colocar lá no grupo de WhatsApp quais são aí as etapas. Então, para a próxima semana, qual que é o que cabe a vocês? Definir qual dessas pesquisas vocês vão fazer e por quê, tá? Não precisa preocupar com por quê não, tá, gente? Depois eu direciono. Eu acho que ela vai ser melhor para mim nesse tocante. Legal, ok. E aí, na próxima aula, eu já dou os próximos passos da pesquisa para entrega na última semana de aula do curso. Combinado, pessoal? Combinado. Ok. Legal, tá? Bom, aí ela vai valer parte da pontuação. E já falando em pontuação, eu quero definir de vocês porque eu já estou montando a prova final, tá, gente? E quero saber de vocês o seguinte. Muito provavelmente eu vou seguir a mesma dinâmica que foi de eu mandar as perguntas para vocês, tá? Mas eu estou querendo, como a prova vale 4.000 pontos, eu estou querendo valorizar vocês parte da prova oficial. Então, para tirar um pouco desse peso de uma prova valer 4.000 pontos, eu estou querendo dar 1.000 pontos da prova oficial com alguma outra atividade, ou nesse projeto, nesse trabalho final, ou em alguma outra, ou em avaliar, em presença, alguma coisa ainda vou definir. Posso tirar 1.000 pontos dessa prova final e distribuir de alguma outra forma? Pode. Porque aí tira um pouco do peso, né? Professor, Oi. aí nesse caso, esse trabalho que vai ser entregue na próxima aula, ele vai ser a continuação do outro que vai ser finalizado? Ou Não, é não o tem mesmo. nada? Eu estou pensando em valorizar, por exemplo, assim, para poder dar um incremento a mais, esse trabalho que eu estou, de repente, assim, ou eu valorizo ele duplamente, não só como trabalho da parcial, mas parte dos pontos dessa oficial, mas a ideia é dar um peso nesse trabalho e, ao mesmo tempo, tirar o peso de vocês da avaliação final lá, dos 4.000 pontos. Não entendi, então. Então, no caso, ele vai ser a continuação da reta final. Isso. Seria parte dos pontos da reta final. Mas eu vou colocar tudo por escrito lá no WhatsApp. Tá legal? Bacana, professor. Beleza, gente? Ok? Então podemos, assim, vamos pensar nisso e depois define essa questão dessa avaliação extra aí, tá?
mas a princípio seria isso aí. Bom, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, algum exemplo em relação a essas pesquisas aqui? No começo, a Ana e o Charles participaram. Mais alguém quer falar se realiza ou não alguma pesquisa? Bom, então, beleza. Ao mesmo tempo, gente, vou puxar a orelha, que eu quero mais gente participando dessa aula. Vocês depois dão um recado lá para os demais, tá? É claro que ninguém é obrigado a participar, até porque a aula é gravada, mas como eu morro de saudade de vocês, de ouvir as vozes de vocês, eu não abro mão da presença de vocês toda semana. Isso vale até para os retardatários, né? E para os ausentes constantes, lá, o Paulo, o Ítalo, todo mundo, tá, gente? Então vocês mandem um recadinho depois, que na próxima aula eu quero todo mundo aqui. Combinado? Até porque eu vou dar um incremento em relação a esse trabalho final, para não ter dúvidas em relação a ele. Bacana? Dito isso, gente, de novo agradeço a participação de vocês. De novo, quem não estava no começo, peço a sensibilização e a gentileza de vocês em relação ao avaliar. Nem todas as turmas fecharam 70%. Acho que essa turma ainda não fechou 70% e a gente precisa ter 70% de vocês avaliando para ter os indicadores por turma. Nós estamos falando de pesquisa de mercado aqui, a gente precisa desses dados coletados por turma para a gente saber aonde a gente está errando e o que a gente precisa acertar ou continuar acertando, tá? E, de novo, chamando a atenção de vocês em relação ao portal, tá? Nem todo mundo está fazendo o portal e estão com notas comprometidas em relação a isso. Amanhã mesmo eu vou lançar notas do portal em relação a essa turma aqui, tá? Então, quem não fez, ou quiser negociar comigo alguma coisa, pode negociar, mas amanhã eu já estou lançando parte dessa pontuação aqui. Combinado, gente? Ok? Ok, professor. Ok. Então tá. Desde já eu agradeço a participação de vocês. Fica aqui esses recados, esses puxados de orelha. E na próxima aula eu quero a entrega dessa primeira parte desse trabalho que eu vou mandar por escrito também lá no grupo de WhatsApp. Legal? Ok, gente. Então, boa noite para vocês. Boa Boa noite. noite. Abraço. Um abraço a todos aí.